Sementes de Fé. Com o Bispo Oídes José do Carmo. Olá, amados. Quero abraçá-los na graça e na paz do Senhor e convidá-los a uma leitura na Palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 20, os versículos 17 a 23. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, para que dele se escarneçam, e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o, fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: Que queres? Ela respondeu: Dize que esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos. E disse-lhes ele: Na verdade bebereis o meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Muito bem, meus amados, tomo nessa oportunidade esse texto aqui para mostrar aqui um contraste entre o alto sacrifício de Jesus e o egoísmo dos seus seguidores. Jesus, já próximo ao findar do seu ministério, ele abre o coração para os seus seguidores, para os seus discípulos, dizendo abertamente que ele deveria ir a Jerusalém e ali passar por todo o sofrimento, como de fato ele passou mesmo. O certo é que quando Jesus sinalizou que estava findando o seu ministério terreno e que ele seria sacrificado, pessoas, aproveitando aquele momento, se aproximaram de Jesus com um sentimento totalmente diferente daquele que eles deveriam ter em relação àquilo que Jesus havia revelado, que era o seu sacrifício em favor da humanidade. A Bíblia diz aqui que a mãe dos filhos de Zebedeu, que não revela o nome dela, com seus filhos, aproximou-se de Jesus naquele instante. Quando Jesus revelou que iria morrer, talvez muito em breve, eles imaginaram: antes que isso aconteça, vamos garantir a nossa parte. E a mulher e os seus filhos disse a Jesus que ele queria fazer um pedido. Então Jesus sempre foi uma pessoa aberta aos pedidos, sempre muito solícito com as pessoas. Então diz qual é o pedido. E aí veio o pedido mais estranho que Jesus poderia ouvir da parte de uma mãe, da parte de alguém. Diz, afirme, agora, prometa, Senhor, que quando vier o teu reino, o meu filho Tiago, por exemplo, esteja sentado à tua mão direita e João assentado à tua mão esquerda. Olha, ali mostrou todo o egoísmo daquela família. Jesus se sacrificando, dando a sua vida, e eles exatamente querendo posições privilegiadas no reino de Deus. Não é errado termos nossas aspirações, mas nós devemos pagar um preço, cada degrau que vamos subir na vida e no reino de Deus. Então Jesus, quando ouviu aquilo, ele não deu uma resposta direta, nem sim e nem não. Diante daquele pedido tão egoísta, né, lutando por posição, já no reino vindouro. Então Jesus diz para aquela mãe, para aqueles filhos, e pedir para que eles morram crucificados comigo, um à minha direita e outro à minha esquerda. A senhora não quer pedir para que eles bebam o cálice que eu vou beber e seja batizado no batismo com o qual eu sou batizado? Claro que Jesus estava ali, de certa forma, indiretamente repreendendo aquela senhora e os seus filhos por aquele inusitado pedido que ele acabava de ouvir. Então, Jesus exortou aquela mulher e pagar o preço e morrer comigo e ser batizado
naquele batismo de sofrimento, de dores, com o qual eu serei mergulhado daqui a pouco. A senhora não quer pedir, não? Nós devemos ter muito cuidado com as nossas aspirações diante de Deus. Tudo que fizermos tem que ser para a glória de Deus, não para a nossa projeção pessoal, não para satisfazer um egoísmo, um egocentrismo, mas tudo tem que vir para a glória do Senhor e também em sintonia com a vontade de Deus. É certo que Jesus falou, olha, mesmo que a senhora não peça, os seus filhos vão sofrer um dia por mim. Eles serão batizados no batismo de grande sofrimento. A história registra que Tiago, um daqueles moços, foi o primeiro a ser sacrificado, a morrer martirizado por causa da fé em Cristo Jesus. Bem como João, o seu outro filho, sofreu terrivelmente, tal como Jesus havia profetizado. Então Jesus disse, olha, assentar à minha direita e à minha esquerda, não me pertence prometer isto, é para aqueles a quem o Pai o tem revelado. Deus tem reservado para mim e para você uma posição no reino de Deus, tanto no reino agora como no reino futuro. É Ele que sabe, é Ele que promete, é Ele que resgata, é Ele que cumpre a sua vontade em nossa vida. A Bíblia diz que não depende de quem quer, não depende de quem corre, depende da vontade de Deus para a nossa vida. Devemos ter, sim, cuidado quando tivermos o privilégio. Que boa oportunidade aquela senhora perdeu de pedir algo realmente concreto para os seus filhos ali. Jesus já estava realmente partindo para a morte. Era uma oportunidade que a maioria não teve, aquela mulher teve, de pedir algo para os seus filhos, mas ela fez um pedido completamente fora de propósito e foi duramente repreendida pelo Senhor Jesus. Quais são as suas aspirações? Os desejos do seu coração, o anelo da sua alma? Precisamos ver se isso está em sintonia com a vontade de Deus. O próprio Jesus deu um exemplo, quando estava lá no Getsemane, já próximo à sua prisão e, consequentemente, à sua morte, ele pediu, Pai, se possível, passe de mim esse cálice sem que o beba, e fez uma ressalva, contudo, não se faça a minha, mas a tua vontade. Jesus sabia, como eu e você precisamos saber, que há uma vontade maior, que é a vontade de Deus. Maior do que meus sonhos, meus projetos pessoais, é o propósito que Deus tem para a minha vida. Daí eu tenho que acompanhar o que a Bíblia diz, que eu tenho que procurar descobrir qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. Eu não devo estar aspirando posições, nem no presente, nem no futuro. Eu devo me colocar inteiramente nas mãos de Deus, esperar que Ele concretize os sonhos que Ele tem para a minha vida. Não é errado sonhar, mas os nossos sonhos precisam necessariamente estar em sintonia, em harmonia com a vontade de Deus. Como conhecer a vontade de Deus? Através da sua palavra revelada. Tudo quanto Deus sonhou para mim e para você está nas Escrituras. Quando eu medito na palavra, quando eu estudo a Bíblia, quando eu ouço a voz do Espírito Santo, Ele vai me conduzindo passo a passo para o centro da vontade de Deus. É certo que almejar posições não é errado, mas eu preciso estar exatamente dentro da direção do Espírito Santo, que aliás veio para nos conduzir em toda a verdade. Jesus repreendeu duramente o egoísmo humano diante do seu alto sacrifício. Eu preciso me sacrificar com Cristo. Paulo um dia falou, eu estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o apóstolo Paulo foi mais longe ainda quando ele falou, eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Que possamos sim nos identificar com Cristo no seu sofrimento, nas suas dores, na sua morte, para depois identificar com Ele na sua glória, nas posições celestiais. Primeiro se paga o preço, depois você entra na glória. O próprio Jesus deu um exemplo, subsistindo em forma de Deus, não ter por usurpação ser igual a Deus, mas Ele aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de homem e como homem
deu a sua vida por todos nós. Pelo que o Pai o exaltou, ele deu um nome que é sobre todo nome. O caminho para cima é para baixo. Primeiro você sofre com Cristo, depois você reinará com Cristo. Que possamos entender essa verdade no dia a dia da nossa caminhada e assim estaremos no centro da vontade de Deus para a nossa vida. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Sementes de fé. Com o bispo Oídes José do Carmo.